Boa noite a todos, graça e paz. Alegre estamos por estar aqui esta noite, mais uma vez, junto com os santos, para adorar, bendizer e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Queridos, antes de tudo, agradecer a Deus por estar aqui. Costumo dizer que a nossa chegada ao seu santuário é motivo de alegria, porque o Senhor tem nos guardado de tantas as dificuldades da vida. Agradecer também ao pastor da igreja pela confiança que nos é depositada. Mas, queridos, eu gostaria de, como o nosso pastor falou, dar continuidade àquilo que está sendo tratado já há algumas semanas, que é a carta aos Efésios. E o capítulo proposto para essa semana é o capítulo de número 4. Iremos tratar o versículo 1 ao versículo de número 16. Se você puder abrir e acompanhar a leitura, seria salutar. Capítulo 4 da carta aos Efésios, o versículo 1 ao versículo de número 16. As Sagradas Escrituras registram-nos a seguinte passagem: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns com os outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá como todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te rendemos graças, ó Deus, por estar aqui esta noite, para te adorar, para bendizer o teu nome, ó Pai, para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor é tremendo. Pai querido, te agradecemos pelo teu cuidado, que é soberano. Te agradecemos pela tua graça, que sempre nos bastará. Pai querido, fala conosco mais uma vez. Continua falando, assim como já tem ministrado através dos louvores. Mas, Pai, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Possamos sair daqui mais parecidos contigo, para a glória e louvor do teu nome. Este verdadeiramente é o grande desafio, que a cada dia nós sejamos imagem e semelhança tua. Pai querido, me usa mais uma vez como um canal de bênção para os teus servos. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, a carta que estamos tratando, ela é extraordinária. Particularmente, eu tenho um apreço por a carta aos Efésios. Foi a primeira carta paulina que eu li
quando me converti e me deparei com a Escritura. E o começo dela é extraordinário, porque revela coisas absurdas que Cristo ele fez por nós. Muitos consideram a carta de Paulo, aquela igreja, como o ápice da sua escritura, ou a coroa da sua escritura, tendo em vista o teor que nela está escrito. Mas permita-me 3 minutos gastar do tempo para construir uma ponte até o capítulo de número 4, que é o capítulo proposto para esta noite. Nós bem vimos a introdução da carta, nós também vimos o capítulo de número 1, e Paulo já inicia mostrando que a igreja de Deus é o povo mais rico do mundo. Você vai ver no capítulo 1 a riqueza que o povo de Deus ele tem. É por isso que quando ele escreve no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo continua falando, e ele vai dizendo que a igreja de Deus é o povo também mais poderoso da terra. Não há nada mais forte, mais robusto, mais poderoso do que a igreja de Cristo. E Paulo relata isso. No capítulo de número 2, Paulo começa a tratar e dizer que a igreja de Deus é um povo chamado da sepultura para o trono. Eu acho extraordinário o capítulo de número 2, quando Paulo começa a traçar a trajetória de quem era o homem. E pós-Cristo, o que se tornou o homem. E a gente vê claro que o homem ele sai das garras do inimigo e o homem é levado à presença de Deus. Paulo continua dizendo ainda no capítulo 2, versículo 11 ao versículo número 22, a maior missão de paz da história. Como Cristo reconciliou o judeu e o gentio, o bárbaro e o grego, o homem e a mulher, o grande e o pequeno. E ele começa a tratar nisso, dizendo: olha, não há mais divisão. É todo mundo um só, não há mais barreira. É todos um em Cristo Jesus. E aí Paulo adentra no capítulo 3. Paulo começa a falar o maior mistério da história. Foi tratado aqui a semana passada sobre um grande mistério que Paulo revela. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. E o versículo 14 em diante fala da oração mais poderosa da história. Então Paulo começa a tratar com o povo atributos e qualidades que Deus dá ao povo. Ele começa a mostrar quem o homem era. E posteriormente a Cristo começa a falar o que o homem começa a ganhar quando começa a servir a Jesus. Ele diz: olha, vocês têm o maior exército, vocês têm um Deus poderoso. Sabe, na história vocês eram largados, abraçados com o inimigo, mas ele desceu à terra, morreu e ressuscitou, e agora vocês saíram de um largo, um poço muito fundo, e ele carregou vocês e trouxe vocês para a luz. Então ele começa a tratar com o povo. Mas no capítulo número 4, o interessante é que a escritura paulina, ela tem uma característica muito peculiar. Paulo, ele tem marcas na sua escritura. A gente consegue identificar um texto de Paulo facilmente, porque a linguagem dele é muito clássica. E se você pega as cartas que Paulo escreve, você vai ver que Paulo, ele tem a sabedoria de tratar de doutrina, mas também de tratar de vida. Paulo, ele tem a sabedoria de tratar de obrigações, ou tratar daquilo que você ganha, mas também daquilo que você tem obrigação de fazer. E do capítulo 1 ao capítulo número 3, a gente vai ver que é muita bênção. Diga amém por isso. Deus, ele fez muita coisa por nós, e a gente se alegra nisso. Mas Paulo agora começa no capítulo 4 a trazer as nossas obrigações, os nossos deveres a serem cumpridos. E também diga amém por isso. Há um equilíbrio quando Paulo escreve. Ele vai dizer: olha, não tem como desassociar como você é chamado com a sua vida. Uma coisa tem que andar com correlação à outra. Se você foi transportado do império das trevas, se você foi tirado da presença do inimigo, da onde você era oprimido, e agora você começa a andar na verdadeira luz, então vamos dar um ponto aqui, e eu vou lhe mostrar também que você tem deveres a serem cumpridos. É por isso que Mateus escreve no capítulo 3, e no versículo número 8, ele vai dizer: olha, produzi frutos dignos de arrependimento.
A gente, quando se converte, quando você um dia aceitou a Jesus Cristo, você agora vive em novidade de vida. O Espírito Santo, ele está dentro de você, opera em você e através de você. É por isso que o texto que Mateus escreve, João falando, ele vai dizer, olha, a partir dessa novidade de vida, os frutos a serem produzidos têm que ser diferentes. Não dá para dizer que eu sou crente, não dá para dizer que eu sirvo a Deus, mas que eu ainda continuo nas práticas antigas. O crente agora é levado a produzir frutos dignos de um arrependimento que ele fez outrora. E agora essa nova caminhada requer de nós alguns deveres. E Paulo começa no capítulo 4 a tratar sobre isso. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar esta noite. Eu gostaria de falar sobre a unidade no corpo de Cristo. É algo extraordinário você imaginar que gente tão diferente, de classe social diferente, de costumes diferentes, de regiões diferentes, de pensamentos diferentes, conseguem ser um em Cristo. É um mistério extraordinário. E a gente vai ver a pluralidade dentro disso, que é todo mundo no mesmo sentido, mas com dons diferentes, com um jeito diferente. E Deus usa cada um de uma forma singular para a glória e para o louvor do nome dele. O interessante é que Paulo começa no capítulo 4, trazendo uma inspiração que assusta a gente. Ele vai dizer, olha, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que andem de maneira digna da vocação que receberam. Efésios capítulo 4, versículo número 1. Paulo, ele traz novamente o que já tinha falado em capítulos anteriores, que ele era um prisioneiro do Senhor. Mas Paulo, ele continua a falar sobre a sua prisão, não apenas em um âmbito físico, mas Paulo leva a gente a entender que ele estava preso, porém também em um plano espiritual. Mas a prisão que Paulo, ele retrata, não é uma prisão de amargura, não é uma prisão de sofrimento, não é uma prisão de angústia, de dor, de pranto, de lamento, não. Paulo está tratando e dizendo, olha, eu estou preso fisicamente, mas há uma prisão melhor do que essa, que é a prisão espiritual em Cristo. Em Cristo eu sou um preso livre. Em Cristo eu estou preso a Ele, mas eu estou livre para adorar, para caminhar, para exaltar, para bendizer ao nome dEle. É uma prisão que nos liberta. É difícil que o mundo entenda isso, mas é claro para nós. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos que antes de aceitar Jesus, aqui vivíamos numa prisão, aonde andávamos, entre aspas, livremente, mas o nosso espírito, ele era amargurado, e não tínhamos paz. Mas a partir do momento que nós nos tornamos, como Paulo fala, prisioneiros de Cristo, nós então entendemos o que é, muitas vezes, passar por alguma dificuldade física, mas mesmo assim o espírito está livre. É isso que Paulo separa, e eu acho isso extraordinário. Paulo diz, olha, eu estou preso, mas mesmo dentro da prisão eu consigo glorificar ao nome do Senhor Jesus, porque é uma diferença entre ser preso fisicamente e preso espiritualmente. Eu sei que o alicerce vai romper, porque ele vai voltar, mas o meu espírito está livre, glória a Deus por isso. É por isso que muitas vezes o mundo não entende. Você às vezes passa por limitação, por tanta dificuldade, mas você sempre tem uma palavra de gratidão a dar a Deus. É porque o seu espírito, ele está preso a Deus, e quando o nosso espírito está preso a Ele, há renovo, há uma palavra de esperança, há algo que brota dentro do nosso coração, é a alegria do Espírito. Amém? E ele continua dizendo, ele diz, olha, rogo-vos. Perceba que Paulo, ele traz uma palavra de súplica. Ele não pede apenas, olha, vamos entrar aqui em um acordo. Paulo começa dizendo, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-vos. Ou seja, é mais do que simplesmente pedir. O dicionário traz a palavra rogo-vos como pedir por favor, pedir com instância e suplicar, e fazer súplica. Paulo tem tanta certeza daquilo que ele abraçou, que ele quer repassar tudo aquilo para o próximo. Então ele não usa meia boca, se assim podemos dizer. Ele suplica de toda a alma, diz, olha, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, eu tenho algo tão bom para dar para vocês, que preciso insistir com vocês, que vocês andem em maneira digna da vocação que receberam. Não dá para ser metade. O clamor de Paulo é que seja por inteiro. E o verbo-chave aqui é andar.
O grego para andar é peripateo. E é uma expressão muito interessante, que Paulo fala no capítulo 2, como aqui já foi ministrado outrora, que nós também andávamos em um caminho diferente. Se você prestou bem atenção, no capítulo 2, a Escritura vai dizer que nós andávamos segundo o curso do mundo, que nós éramos prisioneiros do pecado, da carne, das obras da carne, mas Cristo posteriormente investiu em nós, nos comprou, nos salvou e agora nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Contudo, essa nossa posição de andar, ela tem que mudar. Se o meu andar era no curso do mundo, o meu andar agora, que Paulo roga, é que nós andemos em novidade de espírito, que nós andemos naquilo que é proposto, no caminho novo que Deus propôs para nós. É um novo caminho, é uma nova história que Ele nos propôs. Mas Ele continua dizendo, capítulo 4, e o versículo de número 2, Paulo continua dizendo, diz, olha, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É extraordinário o que Paulo pede. Eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos, é justamente aplicar aquilo que aqui está escrito. Porque se parar para pensar o que Paulo está pedindo, é algo extraordinário. Ele vai dizer, olha, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, e suporte uns aos outros com amor. Paulo pede 4 coisas que são singulares para alguém que quer viver em novidade de vida. Paulo vai dizer, olha, primeiramente, seja humilde, sejam completamente humildes. O interessante é que eu achei uma definição muito apropriada para o termo humilde, que vai dizer que ser humilde é pôr Cristo em primeiro lugar, pôr o seu irmão em segundo lugar e pôr você em terceiro lugar. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, eu preciso olhar a necessidade do irmão que está do meu lado. Eu preciso acolher ele. E terceiro, eu tenho que pensar na minha vontade. Quando a gente coloca cada qual no seu lugar, a gente vai ver que a gente precisa se desafiar a todo dia. Porque o homem, é claro e evidente, que ele sempre quer fazer aquilo que lhe apraz. O homem principalmente. A gente, homem, tem essa característica de ter tudo do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que a gente quer. Mas quando a gente se depara com a Escritura, a gente leva um acocho grande, irmão. Que aí a Escritura vai dizer, não, olha, não é do seu jeito, é do meu jeito. E tem mais, tem eu, tem o seu irmão e depois você. Você tem que aprender a ter esse diálogo para verdadeiramente andar em uma novidade de vida. Existe um comentarista bíblico, Francis Fuchs, que ele vai dizer o seguinte: a humildade se tornou uma virtude em Deus. Sabe por que Paulo chama a gente para ser humilde? E isso grita, principalmente naquele tempo, porque a humildade era uma fraqueza para os romanos. Sabe como era um homem perfeito naquele tempo? Para os gregos e os romanos, era um homem robusto, um homem grosso, um homem que batia no peito e dizia, olha, sou eu quem mando, sou eu quem faço, a minha armadura é o meu braço, é eu quem comando tudo. Então, a humildade, naquele tempo, era caracterizada como algo que trazia uma fragilidade ao homem. Mas em Cristo, a humildade se tornou uma virtude, se tornou algo prazeroso, se tornou algo que edifica. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 21, ele vai dizer, olha, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo para que sigam os seus passos. Então, Cristo foi o maior exemplo de humildade. E Ele nos convoca a ser seguidores dEle, sendo exemplo dEle, imitando a Ele. Se eu disser a você que é fácil, não é. Porque na hora que o caldo esquenta, né? Parece que o antigo homem, ele quer voltar. E é por isso que a gente precisa estar alimentando o novo homem. Porque aquele que será alimentado, ele vencerá. E na hora que alguém pisa no pé, na hora que alguém diz algo que você fica ali meio que duvidoso, angustiado, você tende a usar aquilo que você tem.
E se você não tiver a humildade, o que vai, entre aspas, arrotar de dentro de nós é a ignorância, a esperteza, é a astúcia, é o velho homem. Mas Paulo diz: eu rogo a vocês, que vocês andem em novidade de vida, e que você seja completamente humilde. Humildade é fruto, primeiro, do conhecimento do que temos de nós mesmos. Você sabe que você veio do pó, que eu vim do pó. Você sabe que você é pó. E você sabe que você voltará ao pó. Então esse é o retrato do homem. Quando nós temos conhecimento de quem nós somos, e quando nós temos o reconhecimento de que Cristo é puro e santo, nós somos desafiados, diariamente, a brotar essa humildade em nossas vidas. A gente para e não tem condição um negócio desse. Jesus Cristo veio à terra e brotou, e foi o exemplo de humildade. Então precisa ser igual a Ele. Mas é difícil. Mas Paulo nos leva a entender isto. E ele continua dizendo: mansidão. Interessante que mansidão não é sinônimo de fraqueza. Muita gente, na hora da luta, da dificuldade, precisa tomar uma situação mais enérgica, escuta sempre alguém dizendo: rapaz, deixa de ser bobo, você é muito manso, você é muito tranquilo, bate na mesa, diz alguma coisa. Mas mansidão não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, mansidão é a suavidade dos fortes, é a sabedoria daquele que tem a força para resolver, mas que olha e diz: não, se eu andar nessa medida, eu vou ferir alguém, eu vou magoar alguém, eu vou entristecer alguém. Sabe quem é o exemplo disso na Bíblia? Números capítulo 12, versículo 3, fala de Moisés. Moisés era um homem muito poderoso. Deus concedeu a ele um poder extraordinário de liderar uma grande nação para uma grande empreitada. Era ele quem mandava em tudo. Ele quem mandava a organização, sobe tenda, desce tenda. Mas Números capítulo 12, versículo 3 vai dizer: ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Exemplo de mansidão, de você poder fazer, de você ter as condições de fazer, mas de você refrear, de você controlar e saber aplicar a medida certa. Interessante que no Sermão do Monte, é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 5 e o versículo 5, fala que bem-aventurados são os, porque eles herdarão a terra. É uma convocação que Deus nos traz para essa mansidão. Lembra de Abraão, que no Antigo Testamento ele é retratado como alguém que é manso. Interessante que quando os seus pastores e o do seu sobrinho Ló se desentenderam, Abraão tinha o poder de escolher. De dizer: não, quem manda sou eu, Ló. Fica na tua, fica tranquilo, que o comando é meu. Mas Abraão, ele age sabiamente. Abraão, ele não murmura, não reclama do seu sobrinho, simplesmente foi habitar na terra de Canaã. Isso é mansidão. É abrir mão daquilo que muitas vezes você pode fazer, daquilo que muitas vezes você tem até o direito de fazer, mas para não ferir alguém, para deixar que o Evangelho, ele retrate através de você, você diz: não, eu deixo a minha vaga para a sua. Escolha primeiro, vá na frente. E a gente vem aprendendo nessa caminhada cristã que Deus tem o controle de tudo, que nada foge do controle dele, que às vezes há pessoas que correm tanto, e você vai no passo devagar, mas quando você olha lá para trás, você vai dizer: rapaz, Deus me deu um empurrão tão grande que eu cheguei junto, cheguei na frente. Deus, ele multiplicou, Deus, ele surpreendeu. Quando eu olhei para trás, para mim eu não ia nem chegar, mas olha aqui, aonde Deus me trouxe. Mansidão, irmãos, sabedoria. Você sabe que um dia eu escutei algo que eu achei muito interessante. Quando o homem se converte, um irmão uma vez comparou o homem a um cavalo. E eu me assustei no começo. Ele disse: olha, o homem, antes de se converter, é um cavalo bruto. Ele tem força, faz tudo que quer, do jeito que quer, sai ferindo todo mundo, pula cerca, faz todo jeito. Mas quando o homem se converte e o Espírito Santo habita dentro dele, ele ainda continua sendo o mesmo cavalo, tendo a mesma força, mas agora ele é adestrado pelo Espírito Santo.
E aí ele não vai onde quer, não fala o que quer, não come o que quer, não anda para onde quer. Ele mede a força, mede as palavras. Ele tem a mesma força, a mesma ignorância de antes, mas agora o Espírito Santo habita dentro dele e vai educando ele. Amém? É por isso que ele não faz o que fazia antes, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Paulo também nos convoca a ter paciência. E é coisa difícil, irmão. Porque ter paciência quando tudo está bem é glória a Deus. É uma bênção, né? Mas ter paciência quando parece que tudo vai indo ao contrário é difícil. Paciência é o estado de espírito estendido ao máximo. O interessante é que um escritor chamado João Crisóstomo, ele foi um arcebispo lá de Constantinopla. Ele traz uma definição extraordinária. Ele diz que paciência é aquela pessoa que tem o poder de vingar-se, mas nunca faz. É você ter a sabedoria, ter a condição de se vingar de alguém porque pisou no seu pé e chega a hora e você diz, não preciso disso. É você ter o autocontrole, a paciência de saber que quem resolve certas coisas para nós é Deus. Entrega na mão dele, irmão. Ele nunca nos decepcionou. Você nunca vai encontrar um crente dizendo, Deus me decepcionou. Talvez você esteja passando por uma dificuldade momentânea. Mas aqui já foi falado, né, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas você pensa que é fácil? Paulo ainda engrossa mais o caldo. Paulo vai continuar dizendo, olha, suportando-vos uns com os outros. E pensa numa coisa difícil, irmão, é convivência. Mas para ser unidade em Cristo Jesus, você precisa de tudo isso. Sabe qual é essa ideia de suportar aqui? Não se engane. A ideia que Paulo nos mostra aqui não é aquela de dizer, ai meu Deus, eu vou ter que aguentar essa cruz o resto da vida. Eu fico de um lado, ele fica do outro, mas a presença dele me incomoda. Não é essa ideia de suportar que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui que suportar é a ideia de você ir lá e ver a dificuldade do irmão e dizer, olha irmão, eu vou te ajudar. Eu vou ser um braço seu, eu vou lhe ajudar em oração, eu vou lhe ajudar na sua dificuldade. É você não apenas se distanciar dele, porque não gosta dele, mas é você amar tanto ele, que vai lá chegar nele e dizer, olha, eu vou te ajudar. Eu vi que você está com dificuldade, porque nós somos um só em Cristo. É um só corpo, é uma só igreja, é um só povo. E para que esse povo ele esteja sadio, é necessário isso. Mas é um desafio diário que nós temos. Paulo continua dizendo, capítulo 4, o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Acompanhe comigo. Versículo 4, ele continua dizendo, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Diga amém. Ele só é isso. Só um Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele é tremendo, irmão. O texto a seguir, que Paulo vai tratar, irá abordar um assunto muito peculiar. Mas antes de adentrar nesse texto, há pessoas que pegam esse texto para trazer uma ideia ecumênica da religião. Dizer que toda forma de amor é válida. Mas, biblicamente, nós não encontramos isso registrado nas Escrituras. Deus, ele nos trouxe uma constituição. É por isso que às vezes você diz, eu sou povo constituído por Deus. É porque você está baseado em uma constituição, que é a Bíblia Sagrada. A unidade cristã, ela se baseia na Trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Tudo que estiver fora disso, toda forma que for contrária ao que está na Escritura, nós precisamos revisar com grandes olhos. É por isso que quando Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer, olha, mas agora vos escrevis que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Então,
a ideia de ser um só em Cristo não é uma ideia que muitas vezes é pregada aí fora, que diz, olha, não, toda forma de amor é válida, pode tudo dentro da igreja. A ideia que Paulo fala, olha, pode tudo, mas é baseado naquilo que está escrito. Você vai se abraçar com o seu irmão, você vai ajudar o seu irmão, você vai ser um ombro amigo do seu irmão, mas tem que ver que está baseado na Escritura. Nem toda forma de amor é válida. Se não estiver baseado na Escritura Sagrada, abra o olho, irmão. Há algumas doutrinas que são pregadas aí afora, que têm tentado confundir isso, e Paulo vai tratar disso mais à frente, para a gente não ser levado como as ondas do mar, que vão para frente e voltam. Mas vamos voltar ao texto. O interessante é que alguns fatores são destacados por Paulo para a união de todos os cristãos. O primeiro é um só corpo. Capítulo 4 e versículo 4. Só existe uma igreja verdadeira. O corpo de Cristo, formada por judeus e gentios, gregos e bárbaros, brancos e pardos, mulatos e afrodescendentes, afortunados e rejeitados. Só uma igreja, a igreja lavada, a igreja remida, a igreja que foi comprada, a igreja que a qualquer momento ele vai raiar nas nuvens e vai chamar seu povo. Esta é a igreja de Cristo. É um só corpo, que não pode haver disseção, divisão. Quando Paulo escreve aos Gálatas capítulo 3, versículo 26, ele ratifica sobre isso. Ele vai dizer, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que também há um só Espírito, e eu vou me adiantando. É o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. É o próprio apóstolo que diz em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo é um em todos. Um não recebe um Espírito mais forte e outro mais fraco. A graça, ela é unificada a todos, ele derrama igualmente a todos. Ele habita em todos aqueles que um dia confessaram a ele como um só Senhor. E Paulo vai dizer isso, capítulo 4, versículo 5, ele vai tratar com aquele povo e dizer, olha, há um único Deus, Senhor sobre todas as coisas, nele há o que aqui foi falado outrora, a libertação e a salvação, só nele, e há em nenhum outro. Paulo começa a tratar com o povo, que havia uma adoração a deuses politeístas naquele tempo, mas Paulo ratifica aquilo que ele está dizendo, olha, o chamado que Deus tem para vocês é a adoração de um só Deus, porque também há uma só fé. Paulo fala, capítulo 4, versículo 5, este senhorio de Cristo, por sua vez, era recebido através de uma fé genuína, de uma fé pura, de uma fé sem malícia, de uma fé sem engano. Paulo começa a dizer, é um só batismo, este batismo no Espírito do corpo de Cristo. Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, dizendo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Amém? Paulo mais à frente, e eu me adianto, Paulo ele fala sobre a unidade. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. O interessante é que unidade não é a mesma coisa de uniformidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra coisa. Paulo agora entra em outro aspecto, que é a variedade dentro da unidade. Parece estranho isso, mas a igreja é uma só, é um só povo, é um só corpo, mas há uma variedade, uma pluralidade de dons aqui tremenda. Cada um tem um dom específico, cada um Deus ele capacita de uma maneira diferente. É por isso que uns ministram o louvor, outros ministram a palavra, porque a cada um Deus deu um dom diferente, e cada um se completa, irmão. É por isso que a unidade é no conjunto. É por isso que alguém não pode bater no pé e dizer, eu sou autossuficiente, eu tenho todos os dons.
Deus é tão sábio que partilhou conosco há uma pluralidade de pessoas, uma pluralidade de dons. Você recebe quando o pastor prega, você recebe quando o presbítero Gesiel ministra. Cada qual com a sua função, mas o projeto é um só. E Paulo vai dizer mais na frente, o tempo não nos permite adiantar muito, mas Paulo vai dizer que todos esses dons, eles vão corroborar em um fim. Sabe qual é o fim, irmão? A glória e o louvor do nome dele. É por isso que Paulo vai dizer, olha, ninguém pode bater no peito e se vangloriar, dizendo, o dom é meu, conversa fiada, porque se Deus não der, ninguém tem nada, irmão. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz, pois quem é que te faz sobressair? Quem é que faz você diferente? Quem é que faz você a última bolacha do pacote? Ele vai dizendo, e que tens tu que não tenha recebido? Ele está dizendo, olha, você é isso, mas não tem nada, porque foi eu que te dei. E se recebeste, por que te vangloria? Como se não tivesse recebido. É aquela história, né? Você já escutou, de a gente estar usando aquilo que é do outro. É isso que Deus está dizendo a gente. Não há nada que a gente tenha que não foi Ele que deu. Eu costumo dizer que tudo que há de bom em mim, que porventura esteja dele, e tudo que há de ruim, é do pecado, irmão. Toda nossa virtude emana dele, porque a fonte é ele. É por isso que Paulo, ele nos chama a preservar isso, a guardar isso em 7 chaves, a dizer, olha, guarde mesmo, porque é perigoso. É perigoso você querer se vangloriar com algo que Deus lhe deu, porque lá na frente o prejuízo é terrível. Porque quando a gente usa algo que não é nosso, a conta, ela chega. Quando a gente desvirtua o fim, a conta ela chega. E a gente vê isso em muitos lugares. Pessoas se aproveitando da fé, de algo que não é dela, que não provém dela, e que ela vai embora e não vai ficar com ela, para usurpar a fé daqueles que ainda estão amadurecendo. E Paulo roga para que isso seja tratado de uma forma veemente. Paulo trata com o povo dizendo, olha, se faz necessário que vocês prestem bem atenção. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, traz um retrato muito bonito do que Cristo fez. Eu não vou ler para ganhar tempo, meu tempo já está se encerrando, mas Paulo vai dizer que ele subiu e desceu. E ele traz uma figura de um general. Paulo era entendido de forças armadas, de forças romanas. Era o seu convívio aqui. E ele compara essa subida e essa descida de Jesus o Cristo como um general que sai do seu campo de concentração e vai para a batalha. E ele vem para a batalha aqui na terra, vence todo mundo, destrói todo inimigo, vence tudo, porque ele veio para vencer. Diga amém por isso. Ele desce a terra em estado de humilhação, mas ele sobe triunfando. Ele desce e muitos dizem, olha, é um coitado, é um qualquer, nós não te esperávamos, mas ele sobe aos céus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele vem e vence, ele leva, Paulo vai dizer que ele leva aqueles que estavam cativos. Diga assim, sou eu. Ele arranca-nos da presença do inimigo. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 2 desse mesmo texto. E Paulo vai dizer, olha, há uma comparação aqui com estratégia de guerra. Todo general que vence a batalha, ele pega os espólios de guerra e distribui. Ele pega aquilo que o povo tinha, rapa tudo e leva para lá. É como se Deus tivesse destruído tudo, levado tudo, e quando subiu aos céus, começou a derramar em nós a sua graça, a sua dado, o seu presente, dizendo, olha, eu comprei vocês, mas eu invisto em vocês. É por isso que eu dou dom a vocês. É por isso que você canta, que você prega, que você louva, que você tem paciência, que a minha graça é renovada na sua vida diariamente. É aí que a gente entende que Ele nos tirou do império das trevas. Não ficou no meio do caminho. Não era dia de feira, Ele não estava aperreado, e Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. É isto que Ele nos convoca, é esta unidade que Ele nos chama para termos, mas é para termos a unidade em Cristo, se for necessário esses desafios diários.
que Paulo falou. Paulo também vai falar que Cristo distribuiu ministérios, depois você lê em casa, que era obra específica do Filho. Uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres, apóstolos. Mas eu acho que a maior lição que Paulo nos dá, no final de tudo, é o investimento que Deus fez por nós no começo, que Deus fez em nossa vida, que Deus fez antes, durante e depois, mas que Ele requer de nós um desafio diário, que Ele requer de nós uma mudança diária, porque para sermos uma unidade em Cristo, se faz necessário primeiro entender o irmão, ter paciência, suportar, aguentar, porque ninguém é perfeito. Em um relacionamento, às vezes, quanto mais junto anda, mais no pé pisa, é verdade ou não? É por isso que a grama do vizinho é sempre verde, irmão, é claro. Você não vê a hora que é regada. Quem sempre anda perto, a gente tem a tendência de pisar. É por isso que às vezes que a Lita diz, né? Mas você não... Tenha calma, você está do meu lado, por isso que eu estou pisando um pouquinho. Mas é um desafio que a gente tem que ter diário. Mas Paulo diz, olha, suporte com amor. Vença, ajude, caminhe, porque ele desceu, venceu, subiu e distribui para a igreja dons. Distribui a vocês dons e não se engane. E aí eu estou já encaminhando para fechar que esse dom é porque ele talvez nos ame demais. Talvez sim, mas sabe qual é o amor maior dele? A unidade da igreja. Não é um ser específico, não é uma pessoa específica. Eu costumo sempre dizer que Deus, Ele tem muita responsabilidade em tudo, mas com seus projetos Ele é intocável ali. Ninguém para a marcha triunfal da igreja para os céus. Entra presidente, sai presidente, vem qualquer for, mas a igreja vai aos céus. Queira nós estar lá no dia, dizer, Deus, me preserve, assim como Paulo diz, Deus, que eu guarde esta coroa até o dia da sua vinda, porque eu sei que no final há uma coroa que me é esperada. Paulo sabia que ele podia vacilar, que ele podia cair, mas ele roga a Deus, Deus, me sustenta. Eu quero chegar naquele dia, eu quero cantar naquele coro celestial e dizer, grande é o Senhor, oh, glória, irmãos. E este investimento que Ele fez em você, e eu vou encerrar agora, não é porque você é muito bonitinho, não. É porque Ele ama a igreja. Sabe que Ele deu dom a você, se você prega tanto, canta tanto, louva tanto, é pelo amor da unidade da igreja. Ele conhece a necessidade do irmão que chega muitas vezes com tanta dificuldade à igreja, com tanto problema, com tanta angústia. Aí ele pega o presbítero Gesiel e ele começa a louvar aqui. É pelo amor do irmão que está chegando. É pelo amor da igreja, pela unidade da igreja. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.